Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Passar o livro de presença e o livro de quórum. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 80ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 79ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Indicações. Os vereadores infrafirmados, regimentalmente apoiados, vêm apresentar ao senhor prefeito municipal as indicações no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. 93. Verificar a situação para impedir o estacionamento de veículos embaixo das figueiras gêmeas, tendo em vista que são árvores centenárias e inventariadas no município. Tal solicitação se faz necessária, pois munícipes relatam sobre os carros que estacionam embaixo das mesmas. Em alguns dias,
chega a ter 10 carros mais ou menos estacionados no local. E estes carros têm estacionado bem próximo ao seu caule. E, consequentemente, isso vai compactar o solo e, com o passar do tempo, irá prejudicar a saúde das árvores. Vereador Luiz Procópio. 94. Fazer o nivelamento entre o asfalto e o acostamento na entrada do bairro Sobradinho. Tal solicitação se faz necessária devido ao degrau que existe entre o asfalto e o acostamento, o qual está perigoso. 95. Fazer o nivelamento entre o asfalto e o acostamento em frente à fábrica de doces do Valêncio na rodovia. Tal solicitação se faz necessária devido ao degrau que existe entre o asfalto e o acostamento, o qual está perigoso. Vereador Leonildo Ramos. Excelentíssimo senhor Leonildo Joaquim Ramos, presidente da Câmara Municipal de Piranguçu. Nós, vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais, em especial as conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, vimos, por meio deste, apresentar a esta Casa Legislativa projeto de resolução número 001, que altera dispositivo do parágrafo 2º do artigo 149 do Regimento Interno para atualizar o limite das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária anual para 2% e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, agradeço a atenção dispensada e colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Câmara Municipal de Piranguçu, 22 de setembro de 2023. Vereadora Vera Lúcia, vereador Darli Veloso, vereador Benedito Pereira, vereadora Áurea Sabrina e vereador Luiz Procópio. Ofício 150/2023. Aquisição de terreno. Informa. Serviço é gabinete do prefeito e data é 22 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, é com grande satisfação que venho, através deste, informar que o município de Piranguçu adquiriu um terreno com área de 9.892 metros quadrados, situado na rua projetada, perpendicular à rua Cândido Pereira de Mendonça, sem número, centro neste município, destinado à construção de casas populares, pelo valor de R$ 901.161,20, pago com recursos da Vale. Para viabilizar a construção das casas populares, o município aguarda a abertura de prazo de inscrição em programas habitacionais do governo federal e ou estadual. Informamos que todas as informações referentes ao programa de habitação municipal serão amplamente divulgadas nas redes sociais do município. Sendo que se apresenta para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração e colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, prefeito municipal. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Vereador Luiz Procópio. Boa noite, senhor presidente, caros colegas e aos que nos acompanham em suas residências. Infelizmente, no dia 21 desse mês, que foi na quinta passada, nós tivemos o falecimento da dona Hélia, conhecida como Dona Fia, esposa do senhor Antônio. Que Deus deu conforto à família e um bom lugar e descanso à dona Hélia. Pelo que eu fiquei sabendo, ela estava sofrendo muito com o incômodo que ela estava apresentando. No dia 23, nós tivemos também o início da primavera. E com ela, nós estamos mais ou menos umas 2 semanas de calor extremo, em boa parte do país. Então, a gente recomenda ao pessoal que evite exposição ao sol nos horários das 10 às 16 horas, procure-se locais onde possam se esconder, hidratam-se bastante com muita água, principalmente idosos, crianças,
né, que é muito importante num período como este. E no dia 23 também, por satisfação nossa, nós comemoramos o dia do sorvete. Então, nada melhor do que no dia, com esse calorão, a gente dar uma refrescada com sorvete. E hoje, dia 25, nós comemoramos o Dia Nacional do Trânsito, onde foi feita uma lei para que houvesse mais rigor nas fiscalizações e também mais conscientização das pessoas que dirigem, porque o carro ele é um instrumento muito útil na vida de hoje, na vida moderna, mas em compensação, nas mãos erradas, ele se torna uma arma, né? Então a consciência é muito importante nesse sentido. Eu recebi um munícipe também dizendo que, solicitando para que se fizesse um aterramento na cabeça de um mata-burro, próxima à residência do senhor Zé do Cândido, lá no bairro dos Vieiras. E eu tive a grata satisfação de conversar com o vice-prefeito. Ele já estava sabendo desse problema e pediu para que avisasse esse munícipe de que até o final dessa semana este aterramento será feito. Também, a pedido do vice e do secretário, que estão cientes disso também, só estão esperando a oportunidade de estar todo a retro, tudo certinho para poder fazer esse transporte desse material, que é para aterrar e cascalhar trechos da estrada que dá acesso à residência do senhor Edésio Lopes, a dona Bernadette, e também o viradouro de ônibus lá em cima, da mesma estrada, para facilitar o tráfego das pessoas ali, inclusive de veículos mesmo, e ônibus escolares. E para baixo da Igreja dos Lemes também, a pedido do vice, ele irá realizar também um aterramento e um cascalhamento ali também próximo. Só que eles pedem um pouquinho de paciência a essas pessoas, a esses moradores que estão solicitando, porque a mão de obra nossa é escassa. E os nossos caminhões, a Retro, por exemplo, estão fazendo o carregamento desses materiais. E nós já temos mais ou menos por volta de 300 a 400 toneladas de materiais retirados. Então, só está terminando, concluir essa retirada para que comece a dar acesso ou início a esse trabalho. E também o vice-prefeito pede para avisar os moradores também lá próximo ao bairro dos Lemes, que os 2 drenos vão ser feitos esta semana também. Que um é próximo à residência do Peu e o outro próximo da igreja de São Sebastião, a Igreja dos Lemes, conhecida como Igreja dos Lemes. Eu sou favorável a todas as indicações apresentadas. E encerro a minha fala. Obrigado. Vereador José Maria. Boa noite, presidente. Boa noite, os demais colegas. Então, presidente, eu queria fazer umas perguntas aqui sobre as indicações que a gente faz. Inclusive, eu até não tenho feito mais indicação por esse motivo. Agora, a gente está numa época boa de refazer e fazer uns bueiros que está precisando lá pro lado nosso lá. Inclusive, tem um bueiro lá que foi a máquina da prefeitura que quebrou. Faz 16 anos que esse bueiro está lá, não está servindo para nada. É um lugar que tem muita utilidade esse bueiro lá no bairro dos Pintos. E outra coisa, presidente, aquele loteamento que tem lá perto da casa do senhor Edinho, que é o vereador, por que será que aquele loteamento está assim, impedido lá dos moradores lá, ou quem comprou lote lá, poder construir as suas casas? Porque eu também pretendia comprar um lote lá naquele lugar, mas como que vai comprar se não pode fazer a casa, não pode ligar a luz?
Isso aí depende do quê? Da Câmara, do prefeito, ou é o IBAMA? Por que será que está assim, embarrancado aquilo lá? Algumas pessoas já perguntou para mim. E outra coisa também, presidente, é uma pergunta sobre as toneladas de alimento que foi arrecadada na exposição, se vai ser distribuída uma porcentagem lá para o asilo, que lá também eles precisam. E outra coisa, lá para o lado nosso, lá está precisando uns lugares lá que a estrada está muito esburacada e está precisando de uns reparos, inclusive lá na estrada do Marinho, lá próximo à casa do Laércio, quando chove lá vai ficar difícil para passar os carros lá, inclusive os carros escolares, carro da saúde, quando precisar passar. E então, presidente, sobre essas coisas que eu falei aqui, faz mais ou menos 22 anos por aí, que aquela estrada do bairro dos Pintos até o bairro do Centro era caminho de cavaleiro. E daí foi religado a estrada, lá foi feita a estrada, na época que o irmão do vereador Darli era prefeito, naquela época. Eu acho que uns 22 anos. E lá tem uns 3 bate-cova lá, que não tem nada que impede fazer uns bueiros lá. Alguns lugares precisa rebaixar a estrada, outro lugar precisa aterrar. Eu acho que eu já fiz umas 10 ou 15 indicação aqui. Já pediu para mim para tirar foto do lugar lá e mandar. Já tirei, já trouxe, já mandei. Mas, inclusive, infelizmente, está lá do mesmo jeito. Eu acho que pode tirar foto todo dia lá e mandar, que a foto não vai resolver o problema nosso. Então, eu gostaria que o secretário de obra ou o vice-prefeito que desse uma agilizada e desse uma atenção para nós lá, porque já teve casos lá até do carro da saúde quebrar com nós lá naquele carro na subida dos carneirinhos lá. Inclusive, a semana passada foi o carro meu que não conseguiu subir. Então, por hoje é só e boa noite a todos. Vereador Benedito Pereira. Boa noite, presidente, aos demais colegas, aos que nos assistem pelas redes sociais. Presidente, sou favorável a todas as indicações aí e quero ser breve nas palavras, agradecendo o nosso prefeito Ricardo aí por nos passar informações referente à aquisição do novo terreno ali que comprou para as casas populares aí, que eu acho que os demais também já receberam perguntas aí, como que vai ser feito, o processo que vai ser feito. Então, semana passada eu estava conversando com a vereadora Vera referente a isso, e hoje trouxe aqui um respaldo para a gente passar para a nossa população. Então, quero agradecer pela atenção e deixar para a população que o que a gente tiver de informações referente a essa nova etapa aí das casas populares, a gente vai estar aí passando a todos os munícipes. Uma boa noite a todos. Vereador Edson Alves. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas e mais pessoal acompanhando pelas redes sociais em casa. Eu só queria ressaltar uma coisa do que o Zé Maria falou na fala dele, a respeito lá perto da minha casa, que lá é um condomínio fechado, tá, Zé Maria? Que lá é um recamento, que o projeto veio para essa casa aqui, ela aprovando um projeto, aquele negócio lá. Então, se está alguma coisa barrada lá, é a parte ambiental, entendeu? Então, quem comprou tem que ir atrás de quem vendeu, poder legalizar aquilo lá, tá bom? Então, deixa bem claro que veio para essa casa. E também sou favorável a todas as indicações. E queria ressaltar, ontem eu tive em Maria da Fé para uma apresentação de banda e fanfarra. E pelo Sul foi representado pelo padre Laureano, né? A banda. Então a apresentação foi Bampel, de Maria da Fé, a 23º encontro interestadual, a banda e fanfarra. Então o Pirão Sul se apresentou às 2h30 da tarde, aquele sol, aquele calor, infelizmente foi numa praça de Maria da Fé,
E a turma de Piranguçu foi muito bem, apresentaram bem lá, foi muito bonito. E só gostaria de fazer uma ressalta, né, por causa do calor, estava intenso. E as crianças nossas que foram aqui para lá, deram almoço para eles, tudo certinho. Só que na hora da apresentação estava muito quente e não tinha água para eles. Entendeu? Então a pessoa que é responsável, o professor da banda, né, um calor igual estava ontem, providenciar. Então eu quero agradecer aqui, né, um pai do aluno, né, que eu sei que estava presente, acompanhando a apresentação, ele levou um punhado de garrafinha d'água para as crianças, senão as crianças iam passar apertado. Né. Tinha a banda do estado de São Paulo e vários estados de Minas apresentando lá. Me parece, pelo que eu vi lá no aviso deles, parece que dia 22 de outubro vai ter encontro aqui em Piranguçu. Ele disse lá, sabe? Então não tenho bem certeza. Se for, provavelmente a gente vai prestigiar. Foi muito bom. E também quero ressaltar, também lembrar, no dia 1º de outubro, que é agora do domingo, né, o dia da eleição do Conselho Tutelar. Como o Darli já disse semana passada, reforçou o pessoal fazer o papel de cidadão, né, votar num candidato, são 5 pessoas fazer parte do membro do conselho, e está no site da prefeitura, né, no grupo WhatsApp, os horários e o local que vai ter votação que o pessoal vai fazer. E também quero agradecer também a Secretaria de Obra pelo serviço que foi feito na beira da rodovia, da rua José Joaquim Ferreira, que está um ressalto muito alto. Agora eles fizeram lá no ano passado e ficou excelente, muito bom. E então quero agradecer o serviço que ele fez lá. E ficou faltando também ali do radar. Na saída do outro lado também está alto, espero que possa ser feito também lá para melhorar para o pessoal lá. E também o serviço foi feito lá do bairro do Martins, né? A canalização lá, desde quando a gente entrou aqui, foi uma indicação do Darli, e mais pessoas fizeram também, graças a Deus, foi feito e ficou muito bom e excelente. E por hoje é só, boa noite a todos. Só em relação ali ao lado do radar, se eu não estiver enganado, se alguém souber também pode nos ajudar, mas acho que vai sair o calçamento mesmo, né? Por isso que não se aterrou ainda e não mexeu ali, do lado da vila. O que ele vai fazer lá semana que vem, se possível, vai retirar aquele entulho que está lá, que foi pedido pela moradora, né, e vai aguardar e fazer o aterro, que já foi pedido também, do lado de baixo do galpão do Luciano. E lá está aguardando mesmo o projeto para ver o que pode fazer, que depois de pronto tem que ter a aprovação do DR também, né? Vereador José Mário. Presidente, boa noite, colega vereador, boa noite a todos que assistem a reunião pela rede social. Presidente, essa semana eu tive 2 vezes acompanhando o serviço do calçamento do bairro da Piranga lá, agradecer ao secretário a empresa que prestou o serviço, ficou muito bom o calçamento lá, acredito que parece que acabou hoje ou acaba amanhã, um belíssimo trabalho lá. E também agradecer o nosso prefeito, né, ver o dinheiro do Brumadinho, né, e pela compra do terreno, que construção de novas casas no município de Piranguçu, e isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho que ele fez para ele, que até respondeu na justiça pelo dinheiro que ficou muito tempo parado, né, e hoje fez um belíssimo trabalho pela compra do terreno. Sou favorável a toda a indicação também, presidente. Eu vejo vocês falar aí, aterrou as beiras do asfalto, né? Pedra Vermelha também está precisando, né? Sempre no ponto do ônibus. O ônibus para lá, tem uma valeta, que é a sarjeta lá. Já vi gente cair lá, o prefeito tomasse providência lá, a Secretaria de Obra, né? Olhasse o bairro da Pedra Vermelha também. Fez um belíssimo calçamento, o ponto de ônibus muito bem feito, Pedra Vermelha. Só está faltando calçar o resto da entrada por conta da prefeitura.
ficou tão bonito que você chega ali, o povo fala assim, não vai fazer o calçamento, vai, mas eu pedi pelo prefeito, secretário de obra, nossa, que tomasse por dentro, fizesse quanto mais logo lá, e estão até estragando já um ponto de ônibus lá já, colocasse a internet lá, ligasse lá, ficava tudo lá que... Se por acaso ver uma pessoa pichando lá, vê, né, que hoje se tem iluminação, vê lá. E também, o presidente, Pedra Vermelha, vai deixar acontecer o bueiro. Eu converso com o secretário de obra e falo assim, a semana que vem vai lá. Converso com o vice-prefeito e falo assim, vou fazer o bueiro. Eu fico assim, injuriado, falar que vai fazer e não está fazendo, entendeu? Vai esperar a chuva transtornar lá, colocar a pessoa colocar na rede social lá, ser criticado de novo. Não, é coisa fácil, a manita lá vai, faz lá o bueiro lá, tem o mais difícil a manita lá, tem a reta cavadeira, tem funcionário da prefeitura, a terra está lá em cima, tão facinho de fazer. E também pedir para ele seguir reto para frente, que a estrada está cheia de mato lá, fizesse uma roçada. E também lá na Regina, pediu, colocou um material para na porteira lá, que está muito ruim lá, a chegadinha dela lá embaixo ali, para baixo da casa do Levi, lá na frente, lá, que sempre a chuva sorna lá. Só isso, presidente. Vereadora Áurea Sabrina. Boa noite a todos. Sou favorável a todas as indicações. Quero iniciar agradecendo aí a Secretaria de Obras, o vice-prefeito, pelo bueiro, né, que foi arrumado lá perto do Alencar, no bairro dos Freires. Esse bueiro já havia dado, né, sempre está dando problema com as chuvas, então assim não tinha como esperar mais mesmo. Então quero agradecer aí, que foi um serviço bem feito, colocaram manilhas maior, então ficou muito bom, agradeço mesmo. E ainda no bairro dos Freires, né, a estrada está com muitos trechos que precisam ser arrumados, na subida lá do Pelé, precisa ser cascalhado, aterrado também, né, principalmente cascalhado, porque logo vem as chuvas. E peço atenção aí da Secretaria de Obras com os outros bairros também, que estão com trechos assim, né, que não espere as chuvas, porque se chegar a gente sabe que vai piorar, né, como eles já estão com bastante material, cascalho, né, estocado, então que seja, né, colocado nas estradas, principalmente nesses pontos mais críticos que a gente sabe que dá problema. E sobre a vacina, né, a vacinação antirrábica que está acontecendo aí no nosso município, o veterinário tem ido nas casas vacinar. Algumas casas aconteceu que não passou, né? Mas eu até estava conversando com a secretária, com a Gláucia, que a gente precisava de fazer um teste, assim, de colocar uma pessoa, né, para estar acompanhando esse veterinário, para ir nas casas, porque algumas casas não são próximas à estrada principal. Então, assim, não é nem culpa do veterinário, é porque igual o bairro dos Bentos mesmo, bairro do Centro, tem muita casa que às vezes você passa na estrada e você é despercebido, porque é longe, você tem que pegar uma outra estrada para chegar até lá. Então, lá no bairro de São Bernardo a gente fez isso, né? A gente conseguiu uma pessoa para estar acompanhando o veterinário, deu certo, não ficou nenhuma casa para trás, mas as casas que ficaram, né, a gente está passando para a Gláucia, ela vai passar para o veterinário, então ele vai voltar, né, vai acontecer a repescagem, mas para que no próximo ano a gente, né, para que possa pensar nisso de uma pessoa que conheça, né, o município acompanhando, para evitar esse problema, né? E um aviso também, né, que não haverá atendimento cadastro único e Bolsa Família a partir das 13 horas, somente no dia 21 até o dia 29, tá? Eles pediram para deixar o recado para o pessoal. E sobre a aquisição do terreno, né, eu só tenho a parabenizar aí o nosso prefeito, porque realmente é uma conquista, né? A gente não tem dúvidas que vai ajudar muitas famílias, então parabenizo aí muito ele, né? E que venham mais outras conquistas aí para o nosso município. Obrigada. Vereadora Vera Lúcia. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite a todos que nos vêm assistindo pelas redes sociais. Eu também quero agradecer o serviço realizado nos locais que o vereador Edson já citou, né, que também foi indicação minha, bairro Martins, né, Beira do Asfalto, e os demais locais que foram feitos serviço. Ainda faltou alguns locais, porque, conversando com o secretário de obra, eles estão com uma reta só, a outra está quebrada, esperando peças, né, para arrumar. Então, ele teve que deslocar lá dos Melos para outro bairro que estava precisando também, né, que era urgente, e talvez a semana que vem volta a terminar a limpeza dos bueiros e alguns locais que precisam ser feito o aterro.
lá na rua Pedro Bernardo, né, próximo à casa lá do Jean Joy, que vai ser feito o aterro. Acredito que na semana que vem já esteja liberado, né, a máquina para poder dar continuidade nesses trabalhos que ficaram lá. Inclusive, teve morador que pediu a troca do poste, né, vereador Edson, e caiu o poste lá, mas a CEMIG não aceitou fazer a troca no local, né, do lado, colocou no mesmo local. Então, o poste continuou no meio da rua, mas lá eu procurei saber, precisa ser feito um projeto, depois ser feita a troca e a prefeitura precisa pagar a troca de poste, porque eles não fazem assim por conta deles, né? Tem que pagar para poder fazer. Então, ficou um serviço para trás, mas deu conta de fazer lá, né? Isso que é importante. Quanto à aquisição do terreno também, né? Vocês lembram que nessa casa que foi esse dinheiro, né? Que vai ser feito, né? Vai ser usado para que seja instalado as casas populares. É um dinheiro, né, que veio de um lugar muito sofrido, que esse dinheiro é o dinheiro da Vale, né, que foi distribuído para os municípios, e cada município tinha que tomar a sua decisão e colocar na promotoria pública como ia ser usado esse dinheiro. Então, Piranguçu, né, o executivo teve essa ideia de fazer as casas, e vai ser muito bem-vinda, tem bastante família que precisa. Aí, no entanto, hoje ele deixou bem claro, né, no ofício, que, por enquanto, foi feita a compra do terreno, né? Agora eles estão procurando uma maneira de como fazer as casinhas. Quando der certo, com certeza, né, essa casa ficará sabendo também, e será passado para a população de como adquirir uma casa popular com esse dinheiro da Vale. Né, a gente ainda vê bastante comercial das famílias reclamando das tristezas que até hoje restou, né? Mas esse dinheiro vai ser bem-vindo para outras famílias, que vai ajudar bastante também. Então, parabenizo também pelo que escolheu, no que vai ser usado também, né? Vai ser muito bem usado. Só isso. Vereador Darli Veloso. Senhor presidente, demais companheiros, aos presentes, a nossa secretária, antecipo aqui os meus parabéns, que dia 30 de setembro é dia da secretária. Nossa gratidão pelos trabalhos prestados, pelo carinho, pela amizade para conosco. Que Deus continue te abençoando e te dê muita sabedoria para continuar aqui por muito tempo. E a todas as secretárias que estão nos acompanhando e que posteriormente possam ver esse nosso vídeo, acompanhar pela rede social, os meus parabéns. E para você que nos acompanha de casa, boa noite, obrigado pela acolhida. Eu trago do ex-vereador, o Jonildo Pacheco, ele diz que é palavrão, o Jean Joia, muito obrigado por ter arrumado lá, depois de bastante tempo, mas consertou as manilhas lá, arrumou o que ele tinha pedido, que foi através dele, por intermédio dele. Ele me pediu para fazer a indicação na época e agora deu certo, então ele pediu para agradecer, já que ele fez a solicitação da indicação. Então fica aí registrado o agradecimento dele. Reforço, conforme o vereador Edson lembrou, da eleição do Conselho Tutelar, não deixe para a última hora, procure seu título, procure um documento com foto, faça valer a cidadania, a democracia. Aqui em Piranguçu a eleição será a partir das 13 às 17 horas na Escola Severiano, lá embaixo, no loteamento novo. Tá? Não, é no Severiano. Está escrito, Mário? Gente, então está averiguando. Então é um minuto, nós vamos olhar aqui para confirmar. Eu vou falando e aí vai ver, porque quem me disse até pediu a escola. Então, e dando sequência, eu destaco aqui a importância do vice-prefeito, juntamente com o secretário de obras e seus comandados, pelos trabalhos que eles vêm desempenhando nesse sol escaldante, conforme o vereador Luiz Procópio falou, que nós estamos passando aí, e peço a Deus que dê para eles bastante saúde, bastante força para continuar neste trabalho deles. Quanto ao terreno, é importante ressaltar o seguinte: comprou o terreno, agora tem que fazer o desmembramento dele em lotes, tá?
levar a registro. Então, tudo isso tem as suas etapas, tá? Mas é muito bom que as pessoas perguntem, procurem se informar para a gente poder estar sempre dando respostas, porque pode ser que a gente esqueça. Já está fazendo inscrição? Não está fazendo inscrição? Então, por enquanto, o que nós temos é a compra do terreno e ele já está registrado, mas como uma fração ideal, de 9 mil e alguma coisa aqui, né? Conforme foi lido. Agora ele tem que ser desmembrado em lotes, ser levado a registro, para aí sim a prefeitura providenciar a respeito da construção das casas. São etapas. Então que fique muito claro isso. Não é uma coisa assim muito rápida, mas é importante que as pessoas acompanhem esse andamento. E para consertar aqui a respeito, então, é Mário Casasanto, então é no colégio, não é isso? É que para mim, desde o princípio, eu sempre imaginei que seria na Severiano. Inclusive, semana passada eu falei isso. Então vamos registrar aqui que nós teremos a eleição na Vila Maria, das 8 até as 8h30, no bairro dos Roques, das 9h10 até as 10 horas, no bairro Boa Vista, lá na Capela São Benedito, das 10h10 até as 10h40, nos Antunes, na Capela São Pedro, das 11h10 até 11h50. No bairro do Centro, vai ser também na igreja, na Capela Nossa Senhora Aparecida, e das 8 às 8h30. No bairro dos Pintos, das 9h10 até 9h40, lá na igreja também, Capela São Sebastião. No bairro dos Borges e dos Freires, vai ser nos Borges a eleição. Então o povo dos Borges e dos Freires vão votar no bairro dos Borges, lá na igreja dos Borges Nossa Senhora Aparecida, das 10h10 até as 11h. Nos Melos, é na igreja Nossa Senhora do Carmo, das 8 até as 9h. Na Pedra Vermelha, é na Igreja do Divino Pai Eterno, das 9h15 até 9h45. Nos Correinhas, das 10 às 10h30, também na Capela São José. E, reforçando, na Escola Estadual Mário Casasanta, das 13 às 17h. Então vamos procurar o nosso título de eleitor, também uma foto, um documento com foto, para a gente comparecer no local e fazer valer a nossa cidadania. Darlene, só que eu queria fazer uma ressalta. Do horário, por exemplo, você falou, lá nos Melos, das 8 às 9. Então, quando tiver gente, vai dar senha. Isso que eu queria saber a pergunta. Tá bom, obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. E só completando as falas de todos aí. Também quero deixar aqui os meus sentimentos, né, família da dona Edna, que Deus conforte o coração e dê a ela um bom lugar, um descanso, né? Ela passou por uma dificuldade muito grande, Deus teve misericórdia e compaixão, mas fica com certeza o sofrimento, né, de toda a família, a dor da saudade, são coisas que só o tempo para ajudar, mas apagar nunca mais, né? Então fica a lembrança, a saudade, que Deus dê força para a família continuar aí a caminhada. Desculpe. E o Darli pode me ajudar? Como é que é o nome do Zé, lá do São Bernardo, que tem terreno Martins? Ele se chama José Inácio, mas todo mundo chama ele de Zé do Mário. Isso. O porquê a pergunta? A gente vive aqui nesse mundo por um curto tempo, né, de passagem. E tudo aquilo que a gente puder fazer de bem, de bom para as pessoas é importante e com toda certeza fica marcado no coração de todas as pessoas. E o Zé, essa semana, deu um grande exemplo de cidadão de Piranguçu que se preocupa com as condições de vida das pessoas e está pronto sempre para ajudar. Foi colocado aqui já por alguns vereadores, né, o concerto lá no bairro Martins, em questão do manilhamento, da valeta que estava correndo aberta, e o vice-prefeito foi lá, nós estivemos conversando, e não tinha como manilhar o restante, porque não tinha caída, e a metade das manilhas que já foram colocadas estavam todas entupidas, né? Iriam ter que, inclusive foi retirada mesmo. E a única saída e solução que tinha era jogar a valeta por dentro do terreno do Zé Mário. E o vice-prefeito foi lá e trouxe ele, nós sentamos aí na prefeitura, conversando com ele. Muito prontamente, ele falou, não, o que for para o bem do bairro pode entrar, usar e ficar à vontade.
São muito poucas pessoas que têm esse olhar e esse sentimento no município, né? A gente tem visto aí, infelizmente, dentro do município, pessoas, em vez de abrir as estradas, chegando, fechando mais, né, por causa de um pedacinho, um palmo de terra, aquela briga, aquelas coisas danadas. Ele deixou passar uma valeta por dentro de um terreno que todos conhecem aqui nos Martins, é um terreno espetacular. Tá? Pode abrir, pode colocar a valeta aí. Então eu queria parabenizá-lo aqui e vou pedir à secretária que faça um ofício. Essa casa vai encaminhar para ele em agradecimento por ceder aquilo que não é dele. Ele está cuidando, assim como todos nós cuidamos daquilo que Deus permite que a gente tenha, que seja para bom uso e que seja para o bem de todos. Então ele deixou aí um grande exemplo, um grande testemunho, para que as pessoas possam seguir, não se prender tanto às coisas materiais, porque passa e fica aqui, como ele mesmo disse, que lá era da sogra dele, que já foi embora morar com Deus, era da esposa dele, que já foi embora morar com Deus, e daqui uns dias ele vai também. E a terra continua aí. Que bom que todos no bairro ficaram satisfeitos, ficaram felizes, a estrada ficou larga, ficou o acesso maravilhoso, por um ato, né, de carinho desse com a comunidade ali. Então fica, em nome da comunidade do bairro Martins, de todos que passam por ali, os nossos mais sinceros agradecimentos a você, Zé, né, mesmo que você não esteja acompanhando, mas tenha certeza que a sua boa ação melhorou muito a condição de vida daquele bairro ali, né, de todos que trafegam por ali. Então fica o nosso carinho, o nosso agradecimento, e nós vamos fazer depois um ofício, tá, encaminhando em agradecimento a ele. A gente agradece também à prefeitura, que já foi lá, já fez o trabalho, está esperando ver se vai ceder um pouco, né, porque lá era mole, já tinha bastante barro, então com certeza vai baixar um pouco, depois vai de novo, vai melhorar a valeta que foi feita lá para dentro, e isso é exemplo para que a gente possa estar seguindo aqui nessa terra. Infelizmente nós estamos só com uma reta trabalhando, e ela está na pedreira, retirando todo o material. Foi pedido pelo vereador Edson aqui, e nós vamos marcar, se vocês concordarem, vamos convidar, é claro, o nosso secretário, para, se for possível, até na próxima semana, para a gente estar reunindo aqui, para a gente poder traçar essas metas, porque, como bem colocado pela vereadora Aura, nós já estamos com uma quantidade razoável de material lá fora da pedreira. Então que a gente contrate, se for possível, alguns caminhões para já trazer esse material, porque nós temos pouco tempo para acudir às nossas estradas, né? O tempo vai passando e logo chega aí o período mais forte de chuva e as estradas nossas, infelizmente, não estão ainda preparadas para receber isso, como o vereador Zé Maria colocou aqui, os bueiros estão precisando de reparo. Então a gente precisa trazer esse material, a gente precisa nos preparar para cuidar disso. A gente vai dar essa sugestão para ele, nós vamos tentar marcar com ele, que aí dá para o Zé Maria colocar tudo que ele colocou aqui, ele coloca para o secretário, né, que fica mais fácil, vamos estar frente a frente para a gente poder solucionar esses problemas que ele bem colocou aqui, já de vários tempos, que vem pedindo, e as coisas estão do jeito que ele colocou aqui. Então nós vamos, né, marcar isso com o secretário para a gente poder colocar as coisas certinhas e tentar auxiliar ele, vamos, né, acudir aqui. Cada um sabe dos trechos que o povo cobra da gente, né, coloca para a gente colocar para o secretário e tentar junto com ele planejar isso, junto com o vice-prefeito, se ele puder estar presente também, porque, na verdade, quem está mais à frente das estradas é o vice-prefeito, para ele poder também estar ciente e para a gente conseguir resolver essa situação como foi feita nos Martins. Eu acho que é por aí que a gente começa a resolver os nossos problemas. E eu quero parabenizar aqui alguns funcionários nossos da prefeitura, vocês devem ter visto ou não, acompanhado, no desentupimento do bueiro ali nos Correinha. Foi um trabalho, olha, árduo, difícil, né? Ficar dentro das manilhas ali, cavucando com um enxadãozinho pequeno, tirando. Graças a Deus conseguiram desentupir. Nós estávamos perdendo um bueiro ali extraordinário, perto do Bar do Negrinho, que ia ter que refazer tudo de novo, e passa por baixo do asfalto, não tem, é difícil demais. E eles conseguiram desentupir. Então, que não se deixe chegar nesse ponto de novo, né? Fica alerta também aí para a nossa administração, para não deixar chegar, porque foi um descuido tremendo, né? Graças a Deus nós ainda conseguimos recuperar esse bueiro aí. E as indicações que nós fizemos é ali perto do Valêncio. Eu entro 2 vezes por semana para pegar o material deles ali, o lixo, e o caminhão torce para todo lado, né, e os carros que entram ali, até bicicleta que vem, se der uma bobeira, cai ali e machuca. Então, pedi ao vice-prefeito que fizesse, né, esse nivelamento. Ele prometeu para mim que vai tirar mais umas terras de lá e vai arrumar para nós ali. E também a saída do Sobradinho, você sai de carro ali, é curva para baixo,
Se você sair devagar é perigoso, e se você sair depressa não tem como, porque balança demais. Então, para arrumar para nós. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 16 de outubro de 2023, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados. E declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.